Bom dia a todos os meus irmãos e ouvintes. Nesta manhã eu quero, com grande amor e tristeza talvez no meu coração, falar um pouquinho ao povo, aqueles que estão em dúvidas, tem dúvidas sobre o que o irmão Luiz Leal foi fazer, acompanhar ou desacompanhar o povo que disse da mensagem. Quero dar esse testemunho aos irmãos, aqueles que porventura estão ainda duvidosos sobre o assunto. Irmão Luiz Leal, já estou chegando aos meus 80 anos de idade. O Senhor tem protegido a gente até aqui. Até aqui, Deus tem me conservado vivo. Que o Senhor tem me conservado vivo. É um testemunho, é uma palavra para aqueles que duvidam de Deus e duvidam que a Bíblia é a verdade. Se você duvida da Bíblia, irmão, povo, eu agora estou falando com o povo da mensagem, porque os presbiterianos, os batistas, os metodistas, os Assembleias de Deus, os católicos não estão falando nada contra a palavra de Deus hoje. Eles estão nos caminhos errados, às vezes muita gente, mas eles estão quietos. Mas o que está fazendo barulho, com recados marotos, com recados difíceis de entender aos nossos irmãos que pregam hoje, são o povo que diz que são da mensagem. Mas eu quero dar um testemunho aqui bem claro, por que eu não estou com vocês, com essa doutrina. Jeremias, no capítulo 17, versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço para apartar o seu coração do Senhor, porque será como uma tomargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas medite no verso 7 agora, irmão. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão
não se fadiga e nem deixa de dar fruto. Aqui está o que Deus fala sobre a maldição dos que confiam no homem e a bênção daqueles que confiam em Deus. Esta é a declaração do Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus, Jeremias 17, verso 6, verso 7. Muito bem. Por que o irmão Luiz prega a Bíblia e rejeitou a não estar mais com o movimento do povo que ensina sobre o Umbanda esta doutrina? Motivos por que seus ensinamentos dos pastores sobre William Branham. Os seus seguidores, os pastores, foram omissos ao falarem a verdade aos seus seguidores. Hoje, o que o irmão Luiz está falando aqui, eu não estou falando isso para atacar pastores, irmãos, eu estou falando a verdade. Porque a verdade te livra, te liberta nós. Eles foram omissos com seus seguidores, sobre os fanatismos, não falaram a verdade sobre os fatos acontecidos em Goiânia. Foi uma da causa. Quando aconteceu, e tinha acontecido há anos atrás, essas coisas, foram omissos a dizer a verdade ao povo. Eu, como sabedor das coisas, um dos mais antigos na mensagem aqui no Brasil, aqui dentro do Paraná, desse estado, sabia certas coisas de pastores que saíram por causa destas coisas. E estas coisas sujeiras terríveis. Por quê? Os seus obreiros, por que enganam? O enganaram e estão enganando em dizer a verdade ao povo. São falsas missões, são omissões ao povo. Muitos saíram daquele tempo de lá, a 1989, 90, mas éramos aconselhados, veja bem, meus queridos irmãos e povo, eu estou falando com o povo da mensagem hoje, essa manhã, o povo que diz da mensagem, não te engane com isso não, porque diziam, não se pode falar isto de jeito nenhum. Veja bem a omissão. Omissão. Por quê? Erros e falhas todos nós temos. Mas não é desta forma que eu estou falando. É a forma doutrinária, as fornicações que aconteceram ali, colocando o povo em omissão, sem saber
certo? O que estava acontecendo. Outra coisa, quando eu vi que estavam colocando advogados para enganar o povo de Goiânia, confirmar mentiras de pecados acontecidos, eu pude crer na verdade que tinha que sair dali e crer nas coisas que Deus estava usando aqueles que estavam saindo, certo? Vocês, pastores, obreiros, pregadores, até aquele que diz que prega toda a verdade, se você está se omitindo a dizer a verdade para o teu povo, você não é pregador da verdade ainda. Não adianta dizer aquele que começou. Quem começou conosco foi Deus, foi. Mas Deus tem prazer em iniquidade? Colocando a advocacia para dizer que aquele povo que estava sendo enganado, sendo cometidos por enganos, tem coragem de falar essas coisas contra o povo? Então, nós estamos no fim. Sobre o William Branham, eu quero dizer um pouquinho aqui, no testemunho de Arthur Antunes, O Segredo do Sétimo Anjo, ele fala o seguinte: William Branham documentado oficialmente como William Marvin Branham, não é Marion Branham. Então, no nome do irmão Branham está uma falsidade. Foi trocado de Marion para Marge, para deixar 7 letras em cada nome. Para que isto? Começa por aí, uma mentira, certo? Então foi um movimento, ali diz que é um movimento antidenominacional aos Estados Unidos, atualmente seguido por centenas de milhares ao redor do mundo. O grupo de pessoas que segue a mensagem de William Branham serão tratados aqui como sendo parte do movimento bramista, certo? Então, uma pequena mentira aqui sobre o nome do irmão Branham, certo? O irmão Branham, o movimento bramista se consolidou no Brasil a partir do início da década de 70. O Luiz Leal ouviu esse pastor desde 1970, 69, 70, antes mesmo de pregar o William Branham. São boas verdades que nós assistimos lá, muitas coisas. Mas aqui está. No ano 70, a partir da transmissão do rádio, feita pelo ancião pastor Joaquim Gonçalves. Tudo bem. Igualmente, com mais de 80 anos, respondendo processos
Está aqui o testemunho do irmão Arthur. Processos. De importunação sexual e assédio moral. Todos os estados brasileiros contam com a Igreja de Igrejas da Mensagem atualmente no Brasil, fazendo assim com o movimento bramista, contem com centenas de milhares de seguidores no país, tornando o Brasil um dos países mais fortes da seita do mundo. Esse movimento começou em 70. Em 71, 72, nós fomos batizados ali, no nome do Senhor Jesus Cristo, que foi certo, batismo certo, é bíblico. Coisa bíblica é bíblica e ninguém pode dizer não a isto. Mas por quê? Por quê fizeram isto com o povo? Segundo o testemunho dos pastores que foram consagrados ali, há pastores, como o pastor Carlos Roberto e pastor Júnior Fialho, segundo os seus testemunhos, a gente assistiu à consagração pelo rádio ou pela internet, representando uma consagração certíssima e um conselho certíssimo de quem o consagrou. Esses pastores. Muito bonito. Mas segundo o testemunho desses pastores, meus irmãos queridos, depois da sua consagração, foram levados ao escritório do ancião, você sabe com quem estou falando? Saudosa memória, dizendo para eles assim, segundo o que eu ouvi deles: vocês desapareçam daqui. Veja bem a diferença da falsidade com a verdade. Por quê? Esses pastores estavam dizendo a verdade sobre os assuntos acontecidos lá. Então, aqui está o meu posicionamento, o meu testemunho sobre estas verdades. Certo? Então, não fique enganando o povo, porque o trono branco vai ser estabelecido, e pastores. Convém nós se acertar hoje com Deus, voltar a pedir desculpa e perdão para Deus e o povo, se vocês não quiserem enfrentar o trono branco.
Vocês estão pensando que a palavra de Deus é brincadeira? Não conhece o que significa a palavra de Deus. Não é só chegar na minha igreja e pregar bonito. O que Deus está exigindo de mim, de vocês, de nós, é dizer a verdade ao povo. Porque se nós não dizer a verdade hoje, amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Então, irmãos, este é um do meu testemunho. Não tem como você ficar assim. Não fique falando duras palavras contra a verdade. Porque quem está fazendo dureza e palavras duras contra os pregadores da palavra de Deus hoje, da verdade, eu já disse, não é o povo internacional, antigos, nem o povo da Igreja Católica, mas são o povo, os pastores que estão dentro da mensagem, que estão dizendo duras palavras aos pregadores da palavra. Dentro da mensagem. Olha o que está acontecendo. A verdade se encontra na palavra. É Cristo. Mas o meu parente me disse um dia aí, mas eu estou pregando é Cristo. Cristo misturado com doutrinas de homem. Maldito é o homem que confia no homem. Está aqui em Jeremias 17, versículos 6. Versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração de Deus, do Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Esse sim, você tem que confiar na palavra de Deus, pregada por verdadeiros homens de Deus. Profeta de Deus, ele tem que dizer o que Deus mandou dizer. A não ser dessa forma, de outra forma, não tem como. Não tem como nós ficarmos confiados em coisas humanas. Então, o que eu quero dizer hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, esse destaque. Minha decisão foi claro. Por que deixei essas coisas? A seguir junto com esses homens, pastores. Os motivos são esclarecidos. Porque esses pastores que estão confirmando estas coisas, eles estão contra a palavra de Deus.
eles foram omissos, escondendo pecados, prostituição, mentiras, e continuam dizendo, falando duro contra Deus. Porque fizeram o seu meio de vida dentro da mensagem e não querem deixar o dinheiro, as coisas deste mundo, e não têm coragem de dizer a verdade ao povo. Eu prefiro ficar sozinho, mas quero dizer o que a Bíblia diz. Não com um santarrão mais do que ninguém. Ninguém é santo, santo é a palavra. Mas a Bíblia diz: sedes santos, porque eu sou santo. Diga a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, e não tem outra verdade. Então o que eu tenho que dizer a vocês é o seguinte: pastores, fechem a boca. Homens que falam mentiras estão omissos ao seu povo, pelo amor de Deus. Aqui quem está falando é o Nuno Luiz Leal. Sou um seguidor há muitos anos disso, fui seguidores. Quase 50 anos. Mas chegou o tempo de nós conhecer essas verdades. As verdades e as coisas mentirosas sobre o William Branham. William Branham não é sétimo anjo, coisa nenhuma, meu. Leia na Bíblia, Apocalipse 8, capítulo 8, capítulo 9, vai lendo ali. William Branham não é aquele que trouxe o segredo a ser revelado. O sétimo anjo não é. O William Branham não é esse sétimo anjo. Esse sétimo anjo, eu estou cansado de dizer, ele vai se encontrar lá no capítulo 11, verso 15. O segredo vai ser revelado lá. Os segredos, o segredo de Deus. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os seus servos profetas. Capítulo 10, verso 7. Lá no versículo 15 do capítulo 11, se encontra o sétimo anjo tocando. Então são anjos mensageiros, não são anjos mensageiros terrenos, são anjos celestiais. Elias é João Batista, já veio, fizeram tudo contra ele. Agora vocês vêm querer sustentar uma mentira e dizendo palavras pesadas contra quem fala a verdade. Fique sabendo, se nós não se acertar aqui, no trono branco vai aparecer. E eu não quero que os meus pecados vá para o trono branco agora. Eu quero que ele saia do meu coração. A mentira. Porque temos que entrar no reino de Deus. Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque estes têm direito de entrar naquela cidade pelas portas. Então vamos ficar com isto, com o que diz a palavra. Que Deus, em suas misericórdias, nos guarde desses espíritos de mentiras. Examinai os espíritos, disse São João,
examinar se são verdade ou se não são verdade. Não fique só pensando no que eles dizem para você. Vai na Bíblia, examine. Vamos, corre, antes que o juízo caia sobre o mundo. Vamos com a palavra. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que tudo. Se eu te pregar uma mentira, eu não te amo. Não te engane com esse povo que estão dizendo mentira para você. Eles não te amam coisa nenhuma. Eles amam o teu dinheiro. Eles amam a tua oferta. Porque granjemos muita coisa nisso. Não é? Fique com a mensagem de Deus. Volte para Deus. Volte para a cruz. Jesus disse, renuncie-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Fique com a Bíblia. Fique com a palavra. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Dá ouvido a Deus. Dá ouvido à palavra. Medite um pouquinho aí. Então você ficará com o que Deus disse. Você se livrará do trono branco. Porque no juízo de Deus ninguém pode passar. Ninguém. Aqui diz, o Senhor enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Verso 9. Perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então não adianta, Deus conhece o nosso pensamento. A palavra de Deus é semente, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada alguma de 2 fios, que corta na nossa divisão da nossa alma, na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração, as nossas intenções, porque o coração, enganoso é o coração. O coração do homem é enganoso. Mas Jesus pede o coração. Deixa Jesus entrar, eu estou à porta e bato. Jesus disse. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar ali. Ou você vai ficar com o conselho de um homem, de homens que mentem para você. Fique com a palavra. Deus te cure a tua dor nesta hora. Deus conserve nossos irmãos que falam a verdade. Conserva o teu povo, Senhor. Porque o amor divino fala a verdade. O amor fala a verdade. Não adianta eu dizer que te amo se for mentiroso para você. Temos que dizer a verdade. E eu digo uma verdade, o meu coração precisa de ser cada vez mais limpo, cheios da tua graça e da tua misericórdia, para entrar no teu reino. Porque o reino de Deus só vai entrar aqueles que são lavados no sangue de Jesus. Os nossos nomes têm que estar naquele livro. Então nós vamos dar bons frutos. Que dele os nossos frutos, pastores, irmãos. Não vamos apoiar mentira, vamos ficar com a palavra. Que Deus nos guarde, nos dê paz, nos dê alegria. Limpa-nos, Senhor, e nos dê poder para vencer o mundo. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo.
Fique com Deus. Não se ire contra mim e contra ninguém que fala a verdade, porque você está se irando contra a palavra. Fique em paz com Deus e examine a Bíblia. As Escrituras têm que ser examinadas. Porque Jesus é que disse: examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, este é o meu testemunho nesta manhã que Deus colocou em meu coração. Não vamos confiar em homem que mente, mas confie em alguém que diz a verdade. Se alguém diz a verdade, amém. Temos que aceitá-lo. É isto que Deus faz. Deus abençoe a todos os que me ouvem, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo.